mais uma vez. Bom dia a todos, é muito bom estarmos juntos. E hoje estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada Desista do Controle. Ok? É uma exposição no livro de Ruth. E nós vamos iniciar então. Todo início de série, pessoal, é uma alegria muito grande. Para mim, eu sempre fico entusiasmado com o que a gente vai aprender, com o que Deus vai falar. E de maneira especial, uma das coisas que me faz me alegrar muito na exposição dessa série é que eu não vou pregá-la sozinho. E isso tem alegrado demais meu coração. Deus tem mandado pessoas para essa igreja capacitadas e a gente está podendo construir isso juntos. Vocês vão ver os próximos pregadores, pessoas aqui da igreja, e isso me deixa extremamente feliz, porque essa não é uma igreja centrada em uma pessoa, essa é uma igreja centrada em Jesus. Essa é uma igreja onde a gente quer capacitar, a gente quer ver pessoas compartilhando e vivendo e sendo um instrumento de Deus. Eu me alegro demais, é muito bom ser pastor, tem os ônus e o bônus, né? Tem os privilégios e as dificuldades. Mas uma das melhores coisas do ministério pastoral é ver pessoas sendo capacitadas por Deus para o exercício do próprio ministério. Isso é muito legal. Tá bom? Então, se preparem, não faltem, ok? É uma série de 5 mensagens e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Queria começar falando sobre nossa missão. A nossa missão como cristãos, a missão dessa igreja é fazer discípulos de Jesus. E a gente deveria falar, a gente fez questão de caracterizar 3 coisas sobre o discípulo de Jesus que a gente quer formar. São discípulos que se deleitam em Cristo, que são transformados por Cristo e que proclamam o evangelho de Cristo. Ok? Deleite em Cristo, transformação pessoal e proclamação às pessoas à nossa volta. Nós temos um objetivo com essa série. O objetivo número 1 é conhecer a Deus de maneira mais profunda. Alex, isso é uma coisa muito genérica, né? Toda série a gente quer conhecer mais a Deus, mas na exposição do livro de Ruth, a gente vai ver atributos de Deus de maneira muito profunda. Atributos que a gente vai conhecer numa profundidade que talvez você não conhecia até então. Eu creio nisso. A Bíblia é inesgotável, a gente pode conhecer mais de Deus. E o livro de Ruth, ele tem esse privilégio. O livro de Ruth, ele fala sobre Deus, ele proclama Deus, ele revela Deus de uma maneira extremamente profunda. Então a gente quer conhecer a Deus dessa maneira, como esse livro propõe. Segundo objetivo dessa série, aumentar nossa confiança na soberania de Deus. Inclusive é o título dessa série, Desista do Controle. Deus está no controle. Mas eu não quero apenas que a gente saiba que Deus está no controle. É mais do que isso. Eu quero que a gente confie no controle de Deus. Isso é muito difícil. Para algumas pessoas, isso é extremamente difícil. Então, eu queria que a gente aumentasse nossa fé e nossa confiança na soberania de Deus através dessa série. Terceiro objetivo, nos deleitar na graça, bondade e misericórdia de Deus. A gente vai ver ao longo dessa série Deus se revelando de uma maneira linda, muito amorosa, graciosa, bondosa. Então, eu já quero, inclusive, fazer um parêntese. Como eu falei, essa série tem 5 mensagens. A mensagem de hoje é meio paulada, mas as próximas, ela vai soprar mais, sabe? A gente vai acalentar, ela vai abraçar mais. Então, agora, Alex, estou com medo da mensagem de hoje. Fique tranquilo, vai acabar com um abraço também. Mas ela é muito mais confrontadora. A gente vai falar sobre a justiça de Deus. Mas as outras mensagens, a gente vai ter o privilégio, a oportunidade de nos deleitar na graça, bondade, misericórdia e na redenção de Jesus, ok? E quarto e último objetivo, pontuados, né? Através dessa série, é nos fazer entender que é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. É muito interessante, porque a gente vai ver no livro de Ruth como Jesus é o centro desse livro. A história de Ruth está na Bíblia. Não é para falar de Ruth e Noemi. É para falar de Jesus. Porque o povo
de Israel saiu da escravidão do Egito para apontar para Jesus. Por que Deus abriu o Mar Vermelho no meio? Para falar sobre Jesus. Por que Deus escolheu um homem da terra, de uma terra pagã, chamado Abraão, para começar um povo através dele? Para falar sobre Jesus. Tudo é para falar sobre Jesus. Por que o rei Davi foi escolhido como rei do povo de Israel? Para falar sobre Jesus. E antes teve Saul, foi o primeiro rei de Israel, né? Rei Saul esteve lá para apontar e falar de Jesus. Tudo é sobre Jesus. E o livro de Ruth, a gente vai ver isso de uma maneira muito linda. Como aponta para Cristo e como fala de Cristo. Alex, eu não li a palavra Cristo no livro de Ruth, mas a gente vai ver como fala de Cristo Jesus. Eu queria então começar lendo os 5 primeiros versículos, que é o texto de hoje. Hoje a gente vai trabalhar esses 5 primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Ruth, ok? Você pode acompanhar comigo, ou você pode abrir sua Bíblia, o seu aplicativo. Nós leremos juntos então esses 5 primeiros versículos. Dizem assim, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou viúva com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Ontem, eu estava assistindo junto com a minha filha mais velha um desenho chamado Superbook. Superbook, para mim, é a melhor série infantil da televisão. Porque fala de maneira brilhante sobre a Bíblia e para o público infantil. E nós estávamos vendo o episódio, o capítulo de Gideão. Quem era Gideão? Gideão foi um dos juízes do livro de Juízes. E Gideão, ele foi um dos libertadores do povo de Israel, e ele liderou a luta do povo de Israel contra os midianitas. E sabe o que mais se destaca em toda a história de Gideão? Qual é o ápice da história de Gideão? Que Israel foi lutar contra Midian. Eles tinham 32 mil homens. Mas Deus falou, vamos reduzir a quantidade desse exército. De 32 mil foi para 10 mil e de 10 mil foi para 300 homens. Né? Sabe aquele filme 300? Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Mas tinham 300 homens apenas para lutar contra milhares de midianitas. E é muito legal ler o texto bíblico, isso evidenciado lá no desenho do Superbook. Deus falou o que para Gideão? Sabe por que eu quero reduzir o número do exército? Porque eu quero, de maneira clara, que o povo tenha certeza de que quem deu a vitória fui eu e não o povo. Se eles lutarem com 32 mil homens e ganharem, o que eles vão falar? Fomos nós. Mas se eles lutarem com 300 homens contra um exército inteiro em Midian, eles com certeza vão falar, só pode ter sido Deus, com certeza não fomos nós. E é muito interessante essa história de Gideão, porque nós somos tentados a achar que as coisas da nossa vida que deram certo, a gente fala, foi Deus. Mas muitas vezes a gente mistura e fala, não, foi Deus, mas também foi por nossa causa. Foi Deus, sim, foi Deus, glória a Deus. Fui eu, mas glória a Deus, também tem isso, né? Não, fui eu, mas a glória é de Deus, então a glória é de Deus, mas fui eu. Se eu não tivesse feito, não teria acontecido. Nós confiamos em Deus, mas muitos de nós, cristãos, discípulos de Jesus, confiamos demais em nós mesmos. Muito mais do que deveríamos, ou do que entendemos, ou do que aceitamos. Existem pessoas que confiam em Deus, confiam de verdade,
e são realmente dependentes do Senhor. Mas tem pessoas que algumas áreas da sua vida falam, não, dessa área aqui cuido eu. Mas você não confia em Deus? Eu confio em Deus, mas essa área aqui, eu que estou tomando o controle. Por que cristãos tentam ir atrás de pessoas, por exemplo, não cristãs, para resolverem os seus problemas que apenas Cristo pode resolver? Por que, por exemplo, pessoas cristãs se casam com não cristãos? Falar, não tem crente aqui nessa igreja, então, tá em falta, né? Homem, mulher, então eu vou atrás de alguém, né? O famoso casamento missionário, Deus vai abençoar. Por que ir atrás de um relacionamento extraconjugal? Eu estou com um problema, está difícil, e a pessoa então vai atrás do pecado para resolver um problema, já que não está dando certo o meu casamento, eu vou dar um jeito, eu vou dar uma solução. E aqui eu vou trazer vários exemplos e vou fazer vários porquês ao longo dessa mensagem. Por que cristãos tomam as rédeas quando a situação está difícil? E, gente, situações trágicas é mais comum do que gostaríamos. Por quê? Porque vivemos num mundo caído. Porque muitas vezes nós não confiamos no Senhor. Nós nos colocamos em apuros. Muitas vezes nós reagimos de maneira pecaminosa às tragédias do mundo. E a gente então quer resolver os problemas. E a gente então, nessa história de Ruth, vai ver a história de uma família que se coloca em apuros. Elas já estavam em apuros, elas foram colocadas por Deus em apuros, mas elas conseguiram piorar ainda a situação por causa de decisões erradas. Primeiro, então, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ali no comecinho diz, nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Precisamos entender o contexto onde a história de Ruth acontece. Se nós não entendermos o contexto onde a história de Ruth acontece, impossível entendermos o porquê desse livro e como realmente entender o que Deus quer nos ensinar. A história de Ruth aconteceu entre 1000 e 1200 anos antes da vinda de Cristo. Gente, havia um tumulto terrível em Israel. Israel estava vivendo no tempo dos juízes. Sabe o que isso significa? Gente, em 2018, nós estudamos o livro de Juízes. Essa igreja, antes de ser igreja, era projeto de plantação de igreja, nós estudamos o livro de Juízes. E a gente viu que existe um versículo que resume o livro de Juízes, que é, naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse é o versículo que resume o contexto de Juízes. As pessoas, por não terem um rei, por não terem um líder apontando o caminho, as pessoas seguiam seu próprio coração. Já ouviu isso? Você precisa tomar uma decisão? Segue o teu coração. Toma a decisão, faz o que te faz feliz, segue o que te faz feliz. Era mais ou menos dessa maneira que o povo de Israel estava vivendo nessa época. No tempo de Juízes, cada um estabelecia o que era certo aos seus próprios olhos. Olha, nessa situação existe uma tragédia acontecendo. Uma tragédia real, pessoas estão sofrendo por causa do pecado. O que ela deve fazer? Cada um vai falar de uma coisa. Eu acho que você tem que fazer isso. Não, eu acho que você tem que fazer aquilo. Não, o eu acho. O eu acho predominava no tempo dos juízes. Porque cada um estabelecia, não tinha lei. Não tinha lei. As pessoas não iam até a Bíblia para se perguntarem, isso está certo ou errado? Como vamos aconselhar essa pessoa? Entende? Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Aos meus olhos isso parece certo, então vou fazer. E por conta disso, sabe o que gerou isso aqui? Isso aqui gerou um ciclo de erros, resgate e arrependimento. Esse ciclo se repete em todo o livro de Juízes.
Se eu não me engano, foram 7 juízes ao todo, 7 ou 8, eu não lembro o número, no livro de Juízes. Em todos os casos, todos os juízes que foram levantados por Deus experimentaram esse ciclo aqui. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Israel se rebelava contra Deus. Não, Deus, fica aí de lado, eu vou adorar quem eu quiser, eu vou fazer da maneira que eu quiser. A ira de Deus se acendia contra o povo. Porque Deus é justo e ele precisa punir o pecado. Então, como cada um estava vivendo como bem entendia, a ira de Deus vinha. E como que a ira de Deus vinha? Através dos inimigos do povo de Israel. Deus levantava os inimigos. Era Deus. Os inimigos vinham para perturbar. Não, Deus levantava esses inimigos. E esses inimigos, então, eles oprimiam, eles matavam, eles, de alguma forma, castigavam o povo de Israel. O que o povo fazia? Chorava. Lógico. Imagina, você está no seu povo, pessoas estão morrendo, está todo mundo sofrendo. O que você faz? Senta e chora. Senhor, nós somos o teu povo. O Senhor não vai fazer nada. O que Deus fazia? Tinha compaixão do povo. Ele amava demais aquele povo. Amava. Aí ele levantava um juiz, que era uma pessoa levantada por Deus para libertar o povo da opressão dos inimigos. Mais do que isso. Ele era um juiz que colocava o povo na linha. Se arrependam dos seus pecados. Deus está com a gente. Deus é o nosso Deus. Não devemos fazer o que parece certo aos nossos próprios olhos, porque é Deus que determina o que é certo e o que é errado. Aí o povo fazia o quê? Se arrependia. Tinha um tempo muito bom, aí o juiz morria. Quando o juiz morria, o que acontecia? Não havia rei em Israel. E cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso aconteceu 7 ou 8 vezes em todo o livro de Juízes. O livro de Ruth está nesse contexto. Nesse contexto acontece o livro de Ruth. Nesse contexto acontece a história de Noemi, de Elimeleque. Eles estavam com o povo de Israel e eles estavam sofrendo. Que tipo de sofrimento estava acontecendo em Israel? Como a gente viu aqui no capítulo 1, eles estavam passando por grande fome na terra. E talvez, como a gente vive num mundo que a gente faz as interpretações dos acontecimentos apenas de maneira horizontal, como que a gente interpreta isso aqui? Eles estavam passando por fome, o povo de Israel estava com fome, porque as condições climáticas não estavam boas. É isso que a gente pensa. E a gente ignora coisas que foram faladas por Deus. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28. Deus fala assim para o povo: se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, meu Deus, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades, seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos, suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoadas. Versículo 20. O próprio Senhor enviará maldições, confusão, frustração em tudo que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. Deus já tinha falado: eu posso disciplinar vocês com fome, se vocês me abandonarem. Sempre com o propósito de trazer o povo de volta para os caminhos do Senhor. Sempre. Toda disciplina tem um objetivo: trazer o povo de volta para Deus. Todo. Deus cuida do seu povo. Deus amava o seu povo. E talvez algumas pessoas ainda comentem: como que a gente pode afirmar que Deus está cuidando do povo se Ele deixou o povo dele passar fome? Gente, Deus falou. Deus falou. Deus avisou. E acredite, essa é uma maneira muito amorosa de entendermos as coisas. Porque Deus está no controle. E debaixo do controle de Deus podemos ter a certeza
que o que Deus mais quer é nos fazer matarmos a nossa fome nele. Ele quer que ele precisa ser o centro da nossa vida. E enquanto ele não for o centro, ele é capaz de sacrificar nossas felicidades terrenas, ele é capaz de fazer coisas que acabaram inclusive com as nossas necessidades físicas. Mandar necessidades físicas. Para quê? Para que a gente se lembre, eu preciso voltar para Deus. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus é santo, ele é separado. Precisamos entender a justiça de Deus. E precisamos entender que Deus estava aqui fazendo, sabe o quê? Disciplinando. Esse ciclo de Juízes é muito mais do que uma punição, é muito mais do que Deus punindo a ira dele sobre os pecados do seu povo. Sabe por quê? Porque a gente precisa fazer uma separação entre correção e punição. Aos filhos de Deus, ele corrige. Sabe por quê? Porque a punição pelos nossos pecados caiu sobre Cristo Jesus. A punição, o que nós merecemos mesmo, não é passar fome. O que nós merecemos não é perder emprego, trabalho, dinheiro, perder relacionamentos. A gente merece coisa pior do que isso. Mas Cristo Jesus pagou, ele sofreu a punição pelos nossos pecados. Por que Deus então está mandando essas coisas? Para nos corrigir. Gente, é algo muito parecido com a disciplina de filhos. É algo muito semelhante. É muito interessante lidar com a disciplina da minha filha mais velha. Porque ela, quando sabe que vai ser disciplinada, ela fica desesperada. Papai, não me discipline. Às vezes eu só vou dar uma varadinha assim, que nem vai doer. Não, ela fica desesperada. Eu falo, filha, com muito amor, muita calma, muito diálogo, filha, eu te amo. E o papai vai te disciplinar porque ele te ama. E olha só que interessante. É exatamente isso que Deus faz com a gente. E era exatamente isso que Deus estava fazendo com o povo de Israel naquele contexto de Ruth. Veja o que Hebreus 12 diz. Meu filho, não despreze o quê? A disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável, nenhuma. Nem uma varadinha que ela nem sente. Nem essa é agradável no momento em que é aplicado. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Se Deus nos disciplina, é porque Ele nos ama. Se somos disciplinados por Deus, é porque Ele nos ama. E isso vai ficar claro até o final dessa mensagem. Isso vai ficar evidente. Eu vou trazer testemunhos concretos de como a disciplina de Deus é importante, é necessária na nossa vida. Então, quando a gente lê lá em Ruth, capítulo 1, nos dias em que os juízes governavam, tinha fome, a gente não tem que olhar para Deus como um carrasco. Pelo contrário, Deus mandou fome porque Ele amava aquele povo. Por isso Deus mandou fome. Por isso Ele estava disciplinando o povo. E o povo de Israel não era apenas Elimeleque, não era apenas o quintal de Elimeleque que não estava produzindo frutos. Não era apenas a horta de Elimeleque que não estava produzindo comida. Toda a cidade estava com fome. O povo estava em disciplina. Então a gente vê a justiça de Deus, a disciplina de Deus sendo aplicada dentro desse contexto de juízos. Eles viviam nessa época, eles estavam sendo disciplinados. E como então foi a reação de Elimeleque diante da disciplina? Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá
e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Muitos de nós, talvez, leia essa passagem e fale, ok, né? Tipo assim, não tem problema. Qual o problema disso? Elimeleque pegou a família, não tinha comida, ele pegou a família e foi prover para sua família. Tem algo mais bíblico do que isso, né? Algumas pessoas talvez pensassem isso. Não tem nada mais bíblico do que isso, não. Né? Tipo assim, ele percebeu que a terra não estava produzindo fruto da maneira como ele achava que devia, então ele tomou o controle. Ele falou, eu estou no controle, eu vou prover para minha família, não importa se isso seja legítimo ou não, e eu quero mostrar para vocês por que a decisão de Elimeleque era ilegítima. E é muito interessante porque uma curiosidade é que a terra de Belém, sabe o que significa Belém? Bethlehem, a casa do pão. Na casa do pão, acabou a comida. Deus tirou o pão, Deus tirou a comida daquela cidade, porque ele tinha um objetivo. E alguns talvez insistissem, se acabou a comida, qual o problema, Alex? A família dele estava com fome. Deixa Elimeleque ir lá para Moabe. Gente, eu vou dar algumas razões. Por que a decisão de Elimeleque foi um erro? Eu vou mostrar para vocês na palavra de Deus por que a escolha e a decisão dele foi errada. E ele mostrou que o coração dele, na verdade, não confiava no Senhor. Primeira razão. Se Deus estava disciplinando o seu povo, se podemos enxergar que a fome era uma disciplina de Deus ao povo de Israel, qual era a reação esperada do povo? Arrependimento. Assim como nos ciclos. Choro, lágrimas, humilhação. Deus, nós queremos o Senhor. Nós queremos comida na nossa terra. Ou melhor, nós queremos nos arrepender daquilo que nos levou a passar por fome. É muito legal ver a perspectiva de Mateus capítulo 5, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Acredite, Deus é que dá a porção do jeito que Ele quiser. Ele está no controle. Se Ele quiser te dar muito, Ele vai te dar muito. E se Ele não quiser te dar muito, Ele não vai te dar muito. Porque Deus está no controle. É Ele que faz o sol brilhar para justos e injustos. Se Deus quiser te dar uma família, Ele vai te dar uma família. Se Ele não quiser te dar uma família, Ele não vai te dar. Se Ele quiser te dar um emprego, Ele vai te dar. Se Ele não quiser, Ele vai tirar. Se Ele quiser te dar em abundância, amém. Se Ele quiser te dar em escassez, amém. E é por isso que Keller dizia, não há perigo espiritual maior do que este. Acreditar que somos capazes de salvar a nós mesmos. Hoje eu coloquei a fotinha do Keller, né? Esse homem foi uma bênção na minha vida. De verdade. Para quem não sabe, ele faleceu sexta-feira. E como foi bom aprender com tudo que ele ensinou. Sou muito grato a Deus pela vida dele. E aqui ele está nos ensinando o seguinte. Não há perigo espiritual maior do que este, acreditar que somos capazes de salvar a nós mesmos. Elimeleque quis salvar a sua família. Mas a Bíblia já dizia, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Foi isso. Era isso que estava acontecendo aqui. É como um filho que de alguma forma, já já velho, tem carteira de motorista, é como um filho que ganhou um carro dos pais e ele começa a tomar várias decisões erradas.
E aí esse filho, então, chega um dia na casa dos seus pais e os pais olham para ele e falam: a gente te ama e a gente vai tirar o seu carro. Você não vai mais ter carro. Nossa, um pai disciplinando um filho mais velho, com 18 anos. Imagina essa situação, uma situação um tanto quanto controversa. Por que os pais fizeram isso? O que se espera desse filho? O que os pais esperam desse filho? Arrependimento, mudança. Agora imagine a reação desse filho ser assim: então estou saindo de casa. Você percebe? Vocês conseguem perceber através dessa tentativa de ilustração uma rebeldia? Foi exatamente o que Elimeleque estava fazendo. Deus mandou disciplina e ao invés dele responder com humilhação e arrependimento, ele responde com rebeldia. Todo o povo estava sendo disciplinado. Por que não houve uma migração maciça? E a gente vai responder pela segunda razão. Porque existia uma ordem expressa na Bíblia que aquela atitude era proibida. Deus falou para ninguém ir morar e se casar com moabitas, morar na terra de Moabe. Os moabitas eram inimigos do Senhor. Deus já havia falado: não façam isso. Quando Elimeleque decidiu sair de Belém para ir para Moabe, muito provavelmente isso vai ficar evidenciado na próxima mensagem. Porque quando Noemi volta, ela volta cheia de temores. As pessoas ficam olhando: olha, Noemi está voltando. Sabe aquela pessoa que sai da igreja, vive o mundo, faz um monte de coisa errada, e depois de alguns anos volta para a igreja, e as pessoas olham e falam: uau, aquela pessoa está voltando. Alguns com olhares de julgamento, muito ruim, né? E outros com um olhar de amor. Olha, a pessoa voltou. E esse olhar de amor é identificado porque todos sabem que aquela pessoa saiu, fez algo errado. E ela precisa então ser novamente inserida, acolhida. Foi isso que aconteceu no final do capítulo 1. Quando Noemi volta para Israel, as pessoas comentam: olha, quem está voltando? Porque todos naquela cidade, todo o povo de Israel sabia que a decisão que eles tomaram foi errada. O que Elimeleque fez quando decidiu ir para Moabe foi dizer mais ou menos assim: eu prefiro viver em abundância do que estar na terra que Deus nos deu para viver. Eu prefiro estar em abundância longe de Deus do que viver escassez debaixo da vontade de Deus. Foi isso que Elimeleque disse. E olha só que interessante algumas das leis que Deus já tinha falado. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, que é a terra de Canaã, que era essa terra onde Elimeleque e o povo vivia, ele removerá diante de vocês muitas nações. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e o destruirá rapidamente. Deus tinha falado: eu não quero que vocês, que são o meu povo, se juntem a nenhuma mulher de outro povo, porque vocês vão me abandonar. Vocês vão me abandonar. Uma pequena concessão. Talvez Elimeleque tinha saído para Moabe apenas por um tempo indeterminado e curto. Não, a gente só vai ali, vai juntar algumas riquezas, porque lá em Moabe está dando muita comida. Lá em Moabe as frutas estão maravilhosas. Lá em Moabe tem muita semente. Eu só vou ali, vou passar alguns meses, poucos meses, depois a gente volta. Mas a gente vê no texto que isso durou mais de 10 anos. Agora perceba uma coisa: qual é o problema de sair da terra? A gente precisa entender o contexto. O contexto. Se a gente não entender o contexto, não entenderemos a gravidade do que estava acontecendo. Gente, se a gente pensar no livro de Ruth, se nós lermos o livro de Ruth com a compreensão do nosso cristianismo, não vamos entender. Por quê? Porque hoje a gente
não precisa mais de um local para adorar a Deus. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Quando ela pergunta, qual vai ser o monte onde a gente vai adorar? Aqui ou lá em Jerusalém? E Jesus falou que chegou o tempo, já é chegada a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Deus em espírito e em verdade. Não precisa mais de um local. Não precisa mais de um local hoje, porque antigamente precisava. Quando Elimeleque pega sua família e vai para Moabe, ele está abandonando a adoração a Deus, porque não era permitido adorar a Deus em outra terra que não a terra de Canaã. Quando Elimeleque pega sua família e vai para Moabe, ele está rejeitando os sacrifícios que eram oferecidos corriqueiramente nas festas. Ele deixou de participar de todas as festas, ele deixou de oferecer sacrifícios a Deus. Porque não era permitido, eu quero oferecer um sacrifício a Deus, vamos montar aqui um altar. Não era permitido. Existia um processo, tinha que ter um sacerdote, tinha que ter um local que Deus tinha escolhido. Quando Elimeleque sai lá de Belém para ir para Moabe, ele estava abandonando a comunhão com Deus. Era isso que estava acontecendo. Foi muito grave a decisão de Elimeleque. Eles só tinham acesso à lei, não era como nós que temos a Bíblia. Eu vou lá para o Japão. Eu vou para um país onde existe perseguição cristã. Você pode levar sua Bíblia e você vai ler a palavra de Deus. Você vai ter um relacionamento com Deus aonde você estiver. A gente já vai falar um pouquinho sobre a importância da igreja. Mas não é possível naquela época fazer isso. Eles só tinham acesso à lei nos cultos públicos. Gente, Elimeleque se afastou de Deus. Ele preferiu a comida física à comida em relação à comida espiritual. Ele preferiu matar a sua fome física do que matar a sua fome espiritual, que não era possível em Moabe. Vocês conseguiram captar a gravidade do que estava acontecendo? Sair da terra implicava em abandonar a comunhão com Deus e a comunhão com os seus irmãos. O pastor Emílio Garofalo escreveu um livro comentando sobre Ruth. E ele fala de uma história muito curiosa. Ele fala de uma jovem da sua igreja que aderiu a um programa do governo chamado Ciências Sem Fronteiras. Então ela decidiu ir para uma cidade, para um país da Europa. Então ela procurou o pastor Emílio, e falou: pastor, eu estou indo para tal país na Europa, o senhor me recomenda alguma igreja lá? E ele prontamente lembrou de alguém, de um pastor naquela região, entrou em contato com aquele pastor e falou: olha, tem uma jovem minha saindo daqui e indo para o seu país. Você poderia recebê-la? Você poderia abraçá-la? Imediatamente, aquele pastor lá da Europa virou para o Emílio e falou: e se não tivesse uma igreja aqui? E aí ele perguntou para o Emílio: você não ensina as suas ovelhas que antes delas se deslocarem para um determinado local, elas deveriam antes saber se tem uma igreja, um local para elas congregar, para ter comunhão, para fazer parte de uma supervisão, de uma legitimação? Você não ensina isso para as suas ovelhas? E ele, sem graça, ele comenta no livro: eu não fazia isso, agora eu faço. Porque tem muitas pessoas que tomam essa decisão de se deslocar, de mudar de cidade, mudar de país, sem pesquisar se tem um grupo lá onde ela vai ser recepcionada e acolhida. E sabe o que é interessante? Algumas pessoas talvez ouçam isso e continuem achando: não tem problema nenhum. Se for e tiver uma igreja, bem. Se não tiver, bom. É mais ou menos isso que cristãos fazem. Por isso eu te pergunto: quanto é importante para você ter certeza
de que o local para onde você vai possui uma comunidade cristã saudável. Porque isso revela um pouquinho de como nós agimos quando tragédias nos acometem. E esse é o ponto central da mensagem de hoje. Como eu já falei e vou repetir, tragédias na nossa vida são inevitáveis. A pergunta não é se estaremos expostos às tragédias da nossa vida. Gente, semana retrasada, no meu grupo de WhatsApp, do seminário, da minha turma de seminário, recebemos a mensagem de um colega que estudou comigo. Tem 2 filhos pequenos, ele faleceu num acidente. As tragédias, elas estão aqui. Poderia, a qualquer momento, porque a nossa vida é como um sopro. Nós vivemos num mundo caído, nós teremos que lidar com morte, nós teremos que lidar com doenças, nós teremos que lidar com tragédias. Teremos. Não temos escolhas. Você não escolhe não passar por tragédia, você não escolhe isso. Você vai passar, mais cedo ou mais tarde, de proporções menores ou terríveis. Você vai passar. Como reagimos? Quando você perder o controle da situação, o que você vai fazer? Vai tentar resolver o problema? Vai tentar ver logicamente o que você precisa fazer para, de alguma forma, conquistar novamente aquilo que você perdeu? Quando a sua empresa estiver a ponto de quebrar, o que você faz? Só nega imposto. Quando seus filhos não estiverem mais te obedecendo em plena rebeldia, o que você vai fazer? Vai abrir mão dos seus valores? Quando o seu casamento não estiver mais legal, o que você vai fazer? Buscar um relacionamento fora? Quando o seu casamento não estiver legal, o que você faz? Você abandona? Já que você está no controle? Quando a sua igreja não estiver mais saciando as suas necessidades, atendendo às suas necessidades, o que você vai fazer? Vai pular fora? É isso que você vai fazer. Porque a igreja não atende mais aquilo que você queria. Se vier uma crise econômica, você vai mudar as prioridades de como você gasta o seu dinheiro? Entende? Quando os relacionamentos não acontecerem do jeito que você esperava, você vai reagir como? Diante da solteirice. Você vai ter relacionamentos momentâneos com homens e mulheres para ter algum alívio? Vai começar um namoro missionário? Quando a promoção não acontecer como o seu chefe havia prometido, o que você vai fazer? Você vai falar mal das pessoas lá dentro da sua empresa até você conseguir aquela promoção. Quando a gravidez indesejada acontecer, o que você vai fazer? Matar o seu filho? Entende? Nós vivemos num mundo, dentro e fora da igreja, infelizmente dentro de cristãos que estão querendo assumir o controle, sendo que Deus deveria estar no controle da nossa vida. Deveríamos confiar todas as áreas da nossa vida a Deus. Ele é o dono do nosso casamento, Ele é o dono dos nossos filhos, Ele é o dono da nossa igreja, Ele é o dono do nosso trabalho, Ele que deu, o emprego vem dEle, glória a Ele, e o salário que você tem vem dEle. É tudo porque Deus está no controle. Os problemas de relacionamento, até isso estão debaixo do controle de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Deus faz justiça ao pecado, seja punindo, seja disciplinando. Primeiro. Segundo, como reagiremos
a justiça de Deus e a disciplina de Deus. Que é o que a gente falou aqui agora. E terceira e última coisa. Precisamos entender que nós teremos que lidar com as consequências irreversíveis do pecado. E muitas vezes das nossas decisões erradas. Versículos 3, 4 e 5. Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. A gente acabou de ver que não podia. Que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion, filhos de Noemi, também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos. E sem os maridos. E sem os 2 filhos e sem o marido. Gente, nós somos mestres de justificar o pecado. Nossa. Muitos de nós, a gente fala assim, eu quis ir para Moabe, mas Deus abriu as portas, né? Deus abriu as portas. Espera aí, olha o que a palavra de Deus diz. Eles sabiam que não podia. Eles sabiam. Sabe, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente sabe que não é aquilo, e às vezes a gente tenta de alguma forma justificar. Nós somos especialistas nisso. Essa é a justificativa clássica. Deus não me impediu, deve ser da vontade dele. Nós muitas vezes agimos contra o que Deus ordenou, e muitas vezes, pasmem, o Senhor permite que a gente arque com as consequências das nossas decisões. Muitas vezes. E o livro de Ruth vem propor que não devemos buscar viver de maneira que mais nos convém, mas devemos viver em submissão e em amor sacrificial ao nosso Deus. É isso que o livro de Ruth propõe. Devemos abrir mão do nosso conforto, abrir mão da abundância, se necessário, abrir mão de tudo que amamos e viver em submissão e amor sacrificial ao nosso Deus. Por isso, Emílio, no seu livro diz, o caminho da vida não é simplesmente buscar o que parece melhor a você, mas buscar viver o amor sacrificial proposto pelo Senhor, mesmo que seja em uma época de escassez. Gente, o caminho mais fácil não necessariamente é o mais bíblico. Casar-se com pessoas que não temem e amam a Deus mais do que todas as coisas não é o bíblico. O caminho mais fácil não é o mais bíblico. Foi Jesus que falou o quê? Entrem pela porta estreita. Por quê? Porque a estrada que conduz à destruição tem uma porta larga. Escolha o caminho estreito. Escolha o caminho de escassez. Escolha o caminho de sacrifício. Abandonem o seu conforto, porque muitas vezes esse é o caminho bíblico. Esse é o caminho que agrada a Deus. E não podemos achar que o pecado fica quietinho e não tem consequências. Pessoal, o pecado, ele espalha. O pecado, ele expõe. Não podemos ficar com os nossos pecados de estimação. Não podemos. Isso é muito perigoso. Os pecados de estimação atrapalham a nossa vida e a vida de todos à nossa volta. Mesmo que a gente não perceba. Isso aconteceu com o pecado de Acã. Não sei quantos conhecem essa história. Deus mandou saquear a terra na entrada de Canaã. Josué estava entrando junto com o povo de Israel na terra de Canaã. Deus estava fazendo juízo sobre um povo e Deus falou, olha, não fiquem com nada. Acã viu uma capa linda, cara. E ele guardou aquela capa. O que Deus fez? Começou a mandar maldição.
começou a deixar o povo com fome. Começou a deixar o povo em maus lençóis. Doenças vieram para o povo de Israel. Até que eles foram orar, buscar ao Senhor e falar: a gente está fazendo tudo certo, o que aconteceu? Deus, o que aconteceu? E Deus falou: tem uma pessoa aí que está me desobedecendo. E sabe o que é mais interessante? O pecado de uma pessoa trouxe problema para todo o povo de Israel. Deveríamos ter temor ao nosso pecado diante de Deus e deveríamos temer o nosso pecado diante da nossa igreja. Porque ainda que a gente não saiba, o nosso pecado afeta o corpo todo. Porque quando o joelho dói, o corpo todo sente. Quando um de nós está vivendo deliberadamente debaixo do pecado, todo o corpo sente, ainda que nós não consigamos perceber e entender. Talvez Elimeleque pensou que poderia se afastar da aliança de Deus, dos sacrifícios, da comunhão e voltar a qualquer momento. Porque quando as pessoas saem da igreja, quando as pessoas saem da comunhão com Deus, é isso que acontece, é isso que elas pensam. Eu sou livre, eu posso sair porque a qualquer momento eu posso voltar, não tem problema. E a gente muitas vezes lida com a graça de Deus como uma graça barata. Ah, Deus vai sempre perdoar mesmo. E eu continuo acreditando nisso, que Deus vai sempre perdoar. Mas a gente lida como? Ah, então eu vou fazer o que eu quiser, porque a qualquer momento eu posso voltar, mas existe um problema nisso. Talvez a gente tenha que lidar com consequências do nosso pecado para o resto da nossa vida. Como pessoas que decidiram se envolver em pecados sexuais e contraíram doenças que vão ter que lidar para o resto da vida. Como pessoas que abandonaram relacionamentos e vão ter que lidar, arcar com isso para o resto da vida. Como pessoas que, de alguma forma, tiveram decisões que vão agravar, que elas vão ter que lidar com as consequências dessas decisões para o resto da vida. A decisão de Elimeleque trouxe uma tragédia terrível para Noemi. Foi o que aconteceu com Noemi. Primeiro, ela passa pelo luto do marido. Luto de enterrar o marido. Depois, ela passa pelo luto de enterrar os 2 filhos, não é? Noemi teve que enterrar o marido e os 2 filhos. E talvez a gente fale: tudo bem, isso acontece. Gente, se na nossa época isso é terrível, na época dela é ainda pior. Porque no contexto judaico, eles viviam numa cultura patriarcal, de tal forma que a única maneira de uma pessoa preservar as suas posses era através da descendência. Quando Elimeleque morreu, ela passou por um luto terrível, perdeu o marido. Mas ela ainda tinha filhos, e tudo bem. Por quê? Porque as terras que eles possuíam lá em Belém seriam preservadas, porque ela tinha filhos. A partir do momento que ela perdesse os filhos, ela perdia todas as suas posses. Aquela parte da terra que era destinada para a família deles seria então dividida. E ela ia, uma viúva naquela época era ser definitivamente afastada da sociedade. Ela perdia o convívio social, ela perdia não apenas um nome, ela perdia a reputação, ela perdia tudo. E sabe o que é interessante? Porque a gente vê no final do capítulo 1, quando ela vai voltar, que ela volta sem nada. Agora para pensar, eles saíram de Belém por causa da abundância lá em Moabe. Teoricamente, o que você pensa? Eles foram para lá para ficarem ricos. Mas eles estavam completamente pobres, porque Noemi fala isso. Eu estou voltando sem nada no bolso. Eles tomaram a decisão errada. Eles se afastaram da comunhão de Deus. Eles se afastaram do caminho de Deus, das leis de Deus. Foram para lá para ficarem ricos e ficaram mais pobres do que quando foram.
ela não podia arranjar uma profissão e ir trabalhar, como no contexto de hoje. Por isso, Deus perdoa os nossos pecados. Mas às vezes a gente fica tranquilo demais. E achamos que podemos pecar o quanto quisermos, na certeza de que o final vai ser igual a Disney. Vai tudo ficar lindo e bonito. Eu quero ler para vocês uma carta. Uma carta de um pastor que cometeu um pecado. E eu queria que, enquanto eu estiver lendo essa carta, eu queria que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Falasse ao meu coração. Eu queria que durante a leitura dessa carta, Deus toque no seu coração, de verdade. Presta atenção no que esse pastor escreveu. Posso ler? Vamos lá. Aos meus amigos pastores, essa é talvez a conversa mais difícil que eu terei com vocês. Vocês são meus amigos, meus irmãos de caminhada. Eu preciso confessar meu pecado a todos vocês. Eu pequei e caí justamente naquela área que eu, como pastor, não poderia. Em lágrimas vos escrevo, contando que eu cometi adultério. Tive problemas nessa área anos atrás e nunca confessei. Pequei contra Deus, contra minha esposa, contra minha família e contra a minha igreja. Eu não tenho ideia do impacto que essas palavras irão causar em vocês, mas eu preciso confessar. Pequei porque pouco antes do adultério eu comecei a ter contato com pornografia. Meu coração foi seduzido, minha mente corrompida e eu caí. Pequei diversas vezes nessa área. E pequei porque nunca confessei isso para ninguém. Meu pecado não foi somente os pecados sexuais, foi a mentira e a hipocrisia. Embora o adultério eu tenha ficado anos atrás, a mentira tem perdurado todo esse tempo. Isso é terrível. A verdade apareceu, infelizmente, não por eu ter confessado primariamente, mas outras pessoas descobriram e contaram para minha esposa. Nessa semana terminei por confessar meu pecado a ela, aos presbíteros da igreja e a toda a igreja. O sentimento tem sido de alívio, um misto de alívio e desespero. Alívio porque há anos eu escondo pecados gravíssimos, mas desespero, porque é massacrante saber o impacto disso na vida da minha família e da minha igreja. É massacrante a ideia de ter ferido profundamente aquela a quem eu deveria cuidar e me sacrificar. Tudo por causa do meu egoísmo, falta de caráter. Enfim, fui um hipócrita por todos esses anos. Por muitos anos eu infelizmente aprendi a viver com a culpa. Com a consciência cauterizada eu deixei isso para trás. Mesmo sabendo que isso nunca ficaria para trás. Eu nunca consegui contar isso para ninguém. Nem para os meus melhores amigos, por vergonha, medo, covardia e pelos impactos devastadores que isso iria causar para todos. Essa semana, aquilo que esteve oculto por muito tempo apareceu e não tem outro caminho a não ser falar a verdade e enfrentar todas as consequências. Eu estou disposto a sofrer todas as consequências, por mais doloridas que sejam. É difícil hoje contar para vocês, minha liderança, meus amigos, minha igreja, e eu preciso de ajuda. Eu sei que estou entrando em um momento difícil de experimentar a disciplina de Deus. Confesso que não sei direito o que fazer, nem como fazer. Mas quero de uma vez por todas ter paz com Deus. Hoje eu venho, ainda que tardiamente, confessar o meu pecado. Lá em Provérbios 28, 13 e 14 diz:
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Eu caí em desgraça porque escondi meus pecados, endureci meu coração. Estou confessando, ainda que tardiamente, mas confesso, não quero mais ter um coração de pedra. Eu sei que não devo pedir nada a vocês, mas vou pedir 4 coisas. 1, me perdoem. Talvez não hoje. Talvez esse perdão virá com o tempo, mas por favor, me perdoem. 2, amem e cuidem da minha esposa e dos meus filhos. Eles precisam da igreja nesse momento. 3, ajudem os presbíteros a cuidarem da igreja. Eles estão sendo assessorados por diversos pastores e precisarão de ajuda. E 4, e acrescento uma 4ª coisa: confessem seus pecados uns aos outros. Tão grave do que eu fiz no passado foi não ter confessado todo esse tempo. Isso trouxe consequências ainda mais desastrosas. Acho que a única coisa que eu posso ser exemplo nesse momento é de como o pecado não confessado destrói completamente. Sabe qual é o foco desses 5 primeiros versículos do capítulo 1 de Ruth? É mostrar que decisões erradas agravaram toda a situação na vida de Elimeleque, Ruth, de toda a sua família. A saidinha temporária de Elimeleque demorou anos. Eles deixaram de experimentar a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque quando Noemi decide voltar, Belém estava com muita fartura. Entende? Eles deixaram de passar aquilo com o povo de Deus. E talvez algumas pessoas falem: Alex, mas a tragédia que Noemi passou, ela poderia ter passado em Belém também. O marido poderia ter morrido em Belém e os filhos também poderiam ter morrido em Belém. Continuaria sendo uma tragédia. Mas lembrem-se, ela perdeu a comunhão com Deus. No momento em que ela mais precisava, ela poderia ter recebido o carinho da sua família, do seu povo. Mas ela saiu. Ela estava longe. Ela estava na terra onde Deus não era visto e nem adorado. No Salmo 73, quando Asaf está bravo com Deus: Deus, o Senhor só me manda coisas ruins. Comigo só tragédia, mas para quem não te conhece, tá ali, ó, casamentos perfeitos, empresas indo de bem a melhor. Agora comigo tá tudo ruim. Se eu for fazer uma comparação, Deus, da minha vida com os que não temem ao Senhor, a minha tá muito pior. E lá no Salmo 73, no versículo 17, Asaf entra no templo do Senhor. Sabe o que isso significa? Ele entra na presença de Deus. E ele fala: como eu fui um tolo de pensar assim. Noemi estava longe da presença de Deus. Ela jamais poderia ser acolhida, acalentada pelo Espírito de Deus, porque ela estava longe. Por isso, não se afaste. Não endureça o seu coração. Venha para Deus. Venha para perto da igreja de Deus. Venha para perto da comunhão dos irmãos. Venha para perto do Senhor. Esses 5 versículos de Ruth mostram que o pecado não vale a pena. Não vale a pena. Mas mais para frente ela vai voltar para Belém. Ela vai voltar para a casa do pão.
E sabe por que Belém se chama Bethlehem? Porque lá em Belém nasceu o pão da vida. Lá em Belém nasceu o nosso Salvador. E ainda que a gente passe por fome física, nós podemos comer e beber do nosso Salvador. Ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Pare de achar que é sobre o que Deus pode te dar e comece a perceber que é sobre como Cristo é e será engrandecido. Deus, Ele é capaz de nos colocar diante de tragédias terrenas para nos fazer lembrar que somente Ele é capaz de saciar nossa necessidade espiritual. O livro de Ruth inteiro é sobre Jesus, aponta para Jesus e é literalmente sobre Jesus, porque através de toda essa história, através dessa mulher, vai nascer Jesus Cristo, o nosso Salvador. Elimeleque tomou decisões erradas, mas não colocou um fim no plano de Deus. Talvez você tenha tomado decisões erradas na sua vida. Talvez você tenha se afastado de Deus. Talvez você tem cometido decisões erradas. Mas Deus, Ele é capaz de usar, inclusive, as suas decisões erradas para que Cristo venha, apareça e seja engrandecido através de todas as decisões erradas que porventura a gente tome. É verdade. Às vezes a gente vai ter que sofrer por consequências de decisões erradas. Assim como eu li nessa carta, assim como foi na vida de Noemi, assim como Elimeleque tomou decisões erradas para a família dele. Às vezes a gente vai ter que passar por essa terra sofrendo as consequências dessas decisões. Mas lembre-se de algo: Deus é capaz de usar tudo que aconteceu na nossa vida, toda desgraça, para que Cristo Jesus venha, apareça, seja exaltado, magnificado e engrandecido. Não é nada sobre você, não é sobre a sua felicidade, não é sobre a sua família, não é sobre os seus relacionamentos, seu trabalho, não é sobre o nosso sucesso. É tudo sobre Cristo Jesus. Nenhuma tragédia é capaz de tirar o controle de Deus da história. Desista do controle. Desista de tentar resolver as áreas da sua vida. Desista disso. Deus, Ele está no controle. Entregue a Deus. Entregue a Deus. Assuma as responsabilidades. Assuma as decisões erradas. Coloque diante de Deus e fale: Deus, ainda que eu passe e colha todas as consequências das decisões, seja Deus. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor está acima de tudo. O Senhor está acima de mim. O Senhor está acima de nós, de todas as nossas decisões. Pois nenhuma tragédia é capaz de tirar o controle de Deus da história. Vamos orar? Senhor, como nós somos tolos. Como nós somos tolos, Senhor. Como nós somos tolos de achar que nós colocamos rumo na nossa vida. Como somos tolos de achar que a gente salva o nosso casamento. Como somos tolos de achar que a gente que salva os nossos filhos. Como somos tolos de achar que a empresa onde trabalhamos, que nós geramos os recursos para a nossa empresa. Que tolice, Deus. Como somos tolos de achar que nós podemos cuidar de nós mesmos. Como somos tolos.
Como somos tolos quando encobrimos o nosso pecado. Como somos tolos de achar que não teremos de nos deparar com consequências terríveis por causa do nosso pecado. Que tolice. Como é bom olhar para a tua palavra e perceber que somos tolos. Como é bom olhar para a tua palavra e perceber que não queremos mais estar no controle. O Senhor está no controle. Queremos descansar nisso. Queremos confiar nisso. E Deus, clamamos com que todas as tragédias e consequências do pecado que estamos enfrentando e experimentando, que o Senhor pegue todo o mal e torne em bem, para a honra e glória do teu nome, para que Cristo Jesus seja honrado e glorificado. E se for para Cristo Jesus ser honrado e glorificado, dizemos ao Senhor, comprometeremos nosso conforto, comprometeremos nosso sucesso, nossa felicidade terrena, para que mais pessoas se deleitem em Cristo Jesus, conheçam a Cristo Jesus, para que o seu nome seja engrandecido. Isso é o que queremos, isso é o que desejamos. Temos fome do Senhor, fome de fazer a tua vontade.